Olá, leitores, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because of Read, nosso canal literário. A gente está sempre aqui para conversar sobre literatura, sobre as leituras, dar sugestões, fazer book haul. Se você está vendo a gente aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você saber, nós vamos deixar aqui no box de descrição nosso perfil no Instagram. Lá eu coloco comentários no dia a dia, coloco resenhas, a gente já está trabalhando no Instagram há algum tempo, uns 2, 3 anos mais ou menos. Vou deixar aqui também o link para o nosso grupo no Facebook. E a gente tem um grupo bem bacana, a gente faz leitura conjunta todo mês. Esse mês nós estamos lendo Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. Está sendo uma leitura bem interessante, bem divertida e muito pouco aterrorizante, eu vou confessar para vocês. Mas está sendo maravilhoso, a gente tem um grupinho bem bacana para discutir. E é isso. Gente, vou pedir para vocês não esquecerem de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E ao pessoal que já tem me acompanhado aqui há algum tempo, a gente é novo ainda aqui no YouTube, a gente começou o canal esse ano, mas eu vou pedir desculpa a vocês, a gente semana passada não conseguiu postar os vídeos, mas eu já tinha explicado mais ou menos para vocês, né, no último vídeo que eu fiz a situação. Mas vamos continuar, eu vou continuar tentando postar um vídeo toda quinta, todo domingo. Se não conseguir, sai na segunda, sai na terça, mas eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês, trazer conteúdo aqui. E hoje a gente não vai fazer uma resenha não, hoje eu vou fazer um videozinho aqui, porque eu precisei pintar umas paredes, eu tô de férias, aí nas férias a gente carrega pedra, né? E aí eu precisei pintar umas paredes, tive que tirar a estante, uma das estantes do lugar e acabei, né? A gente, leitor, quando tira a estante, ele começa a mexer nos livros, em vez de fazer o que tem que fazer, ele vai, né? Abrir os livros, folhear, paquerar, ver o que já leu, o que não leu. E aí eu falei assim, por que não fazer um vídeo? Porque eu vi que tinha vários livros ali que eu li, que eu gostei muito, mas são livros assim que particularmente, eu tô sempre acompanhando o canal literário, perfis literários, e são livros que eu não vejo muito falar, e são leituras que eu achei muito interessantes, leituras super válidas. E aí eu falei assim, vou fazer um videozinho trazendo aí pro pessoal essas sugestões de leitura. Quem sabe eles não se interessam, não estão nem sabendo que esses livros existem, né? Alguns de vocês pode ser que já conheçam, outros não, mas eu vou deixar aqui as dicas, tá bom? Eu trouxe aqui, na verdade, 11 livros, mas na verdade são 10 porque um é uma duologia. Então, vamos dizer assim, são 10 sugestões que eu vou deixar aqui com você. Eu leio muito mais ficção do que não ficção, então eu vou começar falando aqui dos livros de ficção que eu gostaria de sugerir para vocês. Eu vou pedir desculpa pelo barulho de fundo, porque gravar em casa durante a semana, estão construindo um prédio ao lado do meu e sem barulho não vai ter jeito, entendeu? Esperar acabar o barulho não vai ter como. Então a gente vai gravar com barulho mesmo, eu vou pedir desculpas e a compreensão de vocês, tá bom? Então vamos lá. E outra coisa, antes de mais nada, todos os livros que eu mostrar aqui pra vocês, eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon, se vocês se interessarem também em fazer essas leituras, e pedir, se vocês forem adquirir esses livros, usar o nosso link aqui, porque ajuda bastante o canal. Pra vocês não custa nada, mas ajuda o canal a continuar indo em frente, tá bom? Então vamos lá. O primeiro livro que eu queria trazer para vocês foi uma das primeiras resenhas que eu fiz lá no Instagram, e várias pessoas que leram esse livro por causa daquela resenha falaram que gostaram muito, e ele se chama A Improbabilidade do Amor, de Hannah Rothschild. Se eu não me engano, esse aqui foi o primeiro trabalho da autora, o primeiro livro da autora, né? E aí o pessoal olha assim, Patrícia, romance Água com Açúcar, né, menina, uma bicicleta, né? Probabilidade do amor, né? Gente, essa capa aqui engana muito para falar desse livro. É um romance? Mas tem uma historiazinha de amor rolando aqui? Vai. Mas absolutamente esse não é o tema do livro. O livro não, a trama ela não se desenrola em volta desse romance. O que é a história aqui? Vai ter essa protagonista aqui sim, essa da capa, ela é uma chefe de cozinha. Uma pessoa, acho que casou e separou, já tem uns 3, 4 anos que eu li esse livro, tá, gente? Estou falando aqui do que eu lembro, mas eu me lembro de bastante coisa, porque foi um livro que me impressionou bastante e eu pretendo reler ele. Então nós temos aqui essa chefe de cozinha, mas a história não gira em torno dela. Vamos dizer assim, que ela é o fio da meada para você começar a desenrolar
a história. O livro começa num dia de um leilão. Leilão do quê? Desse quadro que está aqui na cestinha dela. E é um quadro muito famoso, mas de autor desconhecido. Ninguém sabe a origem do quadro, mas é um quadro muito valioso, muito famoso. E vai ter um leilão nesse quadro. E existem várias pessoas, potenciais compradores desta obra. Desde assim, o cara da máfia russa, a socialite do país tal, o cantor de música pop super famoso, um jogador, assim, vai ter assim, os mais diferentes tipos de personalidades interessados em comprar esse livro. E aí a gente vai acompanhar a história desse leilão e a gente, conforme ele vai apresentando pra gente os potenciais compradores desse livro, não, gente, desculpa, desse quadro, né? Conforme ele vai apresentando, ele vai falar um pouco sobre cada um desses compradores, ele vai desenvolver a história de vida. E aí, gente, nesse meio aí, dessa trama dele falar sobre cada um dos potenciais compradores, a vida de cada um, a gente vai ter de tudo aqui. A gente vai ter intriga política, a gente vai ter crime de guerra, a gente vai ter culinária, porque a nossa protagonista aqui principal, uma das protagonistas principais aqui é uma chefe de cozinha. A gente vai ter drama familiar, a gente vai ter gente, tudo que você pensa situação econômica, né? Interesses econômicos aqui no meio dessa história. Então tudo que você pensar assim vai aparecer nesse livro. Vai ter tudo. E aí, conforme você vai conhecendo cada comprador, essa história vai, né, crescendo também. E eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu achei aqui foi porque tem muito personagem, tem muito protagonista, né? Porque cada um desses compradores vai ser um protagonista. Tramas totalmente diferentes, né? E a autora ela não se perde na narrativa. Ela consegue apresentar cada uma dessas situações em tempos, lugares diferentes, com personagens diferentes, apresentando situações diferentes, e depois ela consegue juntar isso tudo em volta desse quadro. Então é uma trama muito bem desenvolvida, uma trama muito inteligente, uma trama que vai falar de vários tipos de assunto. E assim, mas o que eu achei mais interessante, gente, nesse livro é o seguinte: por que eu falo que essa aqui é uma protagonista, mas ela só... Porque o principal protagonista dessa história não é essa mulher. O principal protagonista dessa história é o quadro. Esse quadro, ele se chama A Improbabilidade do Amor. Improbabilidade do Amor é o nome do quadro. E o quadro vai ter voz ativa dentro da história. Ele mesmo, conforme a história vai desenrolando, a trama vai desenvolvendo, ele vai se apresentar e ele mesmo vai começar a narrar a história dele. E conforme ele vai narrando a história dele, a gente vai tendo dicas e no final a gente vai descobrir quem o pintou, qual é a origem dele e por que muitas das pessoas, potenciais compradores, né, do quadro, como elas estão envolvidas na história do próprio quadro. É um livro muito interessante, gente. É uma história de ficção, sim, mas é uma história muito bem construída. Os personagens são muito bem construídos. E é uma história que foi muito bem trabalhada, uma história que desperta a atenção, que desperta interesse. Você fica curioso para saber o que vai acontecer. E foi uma baita da leitura. Então não se engane por essa capinha. Não é romance água com açúcar, eu digo isso para vocês. É uma história muito inteligente e muito interessante, tá? Fica a dica aí. A segunda dica que eu vou dar para vocês, já tem bastante tempo que eu li esse livro, acho que foi em 2018, se chama O Último Adeus, da Cynthia Hand. Essa edição aqui é da Dark Side. Eu li a sinopse, ninguém me indicou esse livro, eu li a sinopse e entrei no site lá e comprei. E foi uma história que eu gostei bastante. A gente vai ter aqui a história de uma adolescente. É considerado um romance infanto-juvenil, de young adult, gente, mas assim, a história é muito bem, é muito interessante. Eu me prendi muito nessa história, tá? Uma adolescente, ela tem 18 anos e aconselho da terapeuta que ela tá, né, ela tá se consultando, que ela tá, né,
frequentando, ela começa a escrever um diário. Por quê? Porque essa menina aqui, ela está lidando com depressão. O irmão dela se suicidou há pouco tempo atrás. Era um irmão a quem ela era muito conectada, né? E ela não tá jovem, que nem ela, e ela não tá conseguindo trabalhar isso dentro dela, né? Trabalhar essa situação. E a mãe dela também, né? Ela e a mãe dela. E para complicar ainda a situação dela, os pais estavam se divorciando, continuam se divorciando, então no momento está morando só ela e a mãe dela. Ela está naquele momento que ela tem que escolher que profissão ela vai seguir, que faculdade ela vai cursar, e ela está toda muito confusa, mas aquela idade já em que o adolescente está se tornando um adulto, então tudo isso vai mexendo muito com a cabeça dela, mas a principal situação aqui é o suicídio do irmão, como é que ela está trabalhando isso, né? Ele deixa um bilhete, né? O último adeus, e ele deixa um bilhete antes dele se matar, que, né, é onde a história vai girar em torno disso. E acontece também assim, ela e a mãe dela começam a sentir a presença do irmão dentro da casa. Mas não é um livro que apela para o sobrenatural, tá, gente? Assim, elas vão sentir, mas assim, vai ficar a cargo do leitor, né? Achar, deduzir se isso é saudade só delas e elas querem sentir aquela presença, se elas estão ficando meio malucas mesmo, ou se realmente é um fantasma, né? Para quem acredita, né? Então, assim, é uma história muito triste. Eu chorei no final dessa história, mas é uma história muito bem contada, é uma história sobre luto e sobre, né, resiliência, sobre bater lá no fundo e dar a volta por cima, né? E superar dificuldades. É uma história muito bacaninha e, gente, vale a pena a leitura, viu? Então, O Último Adeus, de Cynthia Hands. Outro livro que foi uma das minhas melhores, acho que eu coloquei até como foi a melhor leitura do ano passado, né? Foi o Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Por que eu fui ler isso? Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, mas aí alguém lá no grupo do Facebook, acho que foi a Lucimar, se não me engano, uma das seguidoras lá, né, uma participante lá, uma membro do grupo do Facebook, comentou da Marguerite Yourcenar e falou assim, ela foi a primeira mulher a entrar para a Academia Francesa de Letras. E comentou desse livro. Aí eu fui atrás, deixa eu conhecer, né? Ganhadora, né, integrante da Academia Francesa de Letras, vamos conhecer aí o trabalho dela. E aí comprei o Memórias de Adriano, né? Um assunto que normalmente eu não ia, sabe, gente, difícil eu bater nesse assunto assim. O que é essa Memórias de Adriano? Memórias de Adriano é uma pseudobiografia, né? Porque foi a Marguerite que escreveu, do Imperador Adriano. E por que a Marguerite escolheu esse tema? A Marguerite, ela foi criada por um pai que era pesquisador, e ela cresceu, né, viajando com esse pai, participando das pesquisas dele, e ele ia muito para a área da Grécia, da Roma, e ela cresceu nesse meio, né? Tanto é que a Marguerite, ela fala grego e latim fluentes. E ela ficou muito envolvida e ela tinha uma paixão especial por esse período aqui, em que o Adriano viveu, esse período dos imperadores. E ela resolveu, então, fazer uma pesquisa documental intensa, pegar tudo que ela conseguiu do Adriano, desse imperador aqui, e resolveu escrever uma biografia em cima, né, dessa pesquisa dela. E, gente, ficou um trabalho, não ficou nota 5 não, normalmente minhas estrelinhas são de 1 a 5 para os livros. Esse aqui eu dei nota 6, gente, 6, porque é um livro que surpreende da primeira à última página, né? Você vai encontrar aqui um protagonista, que é o Adriano. Esse livro é um livro epistolar, né? É um romance de formação, porque você vai acompanhar desde a adolescência do Adriano até a sua morte. É um romance epistolar, porque, na verdade, ele vem em formato de carta. Para quem que ele está escrevendo? Porque naquela época, os imperadores, eles escolhiam seus sucessores, né? E o sucessor de Adriano, ele está considerado entre os 5 maiores, é considerado um dos 5 maiores imperadores que Roma já teve, né? E o Adriano, ele escolhe como sucessor o Marco Aurélio, né? E aí ele começa a escrever para o Marco Aurélio
carta, né? Ou cartas, aqui não disse é uma carta só, são várias cartas, mas ele começa a escrever para o Marco Aurélio, porque ele quer passar para o Marco Aurélio, não só assim, não só falar da vida dele, mas ele quer passar para o Marco Aurélio a visão que ele tem para Roma, né? Tudo que ele fez no governo dele, todas as manobras políticas, como são as pessoas que ele vai ter que lidar, tudo que aconteceu na vida dele, e o que ele fez e o que ele planejou para Roma fazendo aquilo. Qual era a intenção dele em determinadas atitudes que ele teve em relação a isso. Então ele quer preparar o Marco Aurélio para, né, assumir o lugar dele de imperador. E aí então a gente vai acompanhando desde a adolescência a vida do Adriano. E, gente, é assim, era um homem, né? Lógico, isso aqui não é a biografia dele, mas foi baseada em pesquisas, né, intensas sobre ele. E era um homem muito inteligente, era um homem muito com uma visão de mundo muito grande, né? Ele entendia assim que Roma, chegou a um determinado momento, ela não tinha mais que conquistar territórios, mas ela tinha que ser forte e manter aqueles territórios que ela já tinha, né, sobre o governo. E ele vai desenvolver todos esses assuntos. É um livro também que vai abordar muitos temas. Vai ter política, vai falar sobre economia, sobre agricultura, sobre as guerras, sobre as conquistas, sobre todas as manobras, né, que envolviam ali, né, o Senado romano, toda aquela né, disse-me-disse, as brigas de poder, as intrigas. Vai ter romance, né, vai ter os amores da vida do Adriano, né, o grande amor da vida dele. E tudo isso na perspectiva, na mente de um imperador daquela época. Ele vai falar como se fosse imperador daquela época, né? E a gente vai acompanhando toda essa história. Mas o que eu mais acho genial aqui, assim como na Improbabilidade do Amor, né? Me surpreendeu muito que o quadro é uma voz ativa dentro da história. O que me surpreendeu demais aqui, né? Essa trama aqui que você fica lendo do início ao fim. Não é chata, ela é gostosa de ler, você fica curioso, você quer ler, chegar logo no final, você quer virar a próxima página. Mas o que mais me impressionou aqui na escrita da Marguerite foi, você não vê a Marguerite aqui, você não vê uma mulher do século XX na voz desse Adriano, você só consegue enxergar o imperador Adriano. A mente de um homem, a mente do imperador, a mente de um homem que viveu lá no século lá atrás. Eu acho que até anotei aqui qual é que foi o século aqui do Adriano, né? Não, acho que eu não anotei não. Mas, gente, coisa bem do passado, né? Então, assim, você não vê a Marguerite aqui. E aí, aqui no Pós-Fácil, essa edição aqui, gente, está esgotada, tá? Eu comprei tão fácil na época que eu comprei na Amazon, foi até barato, e hoje ela está esgotada. Eu vou deixar o link aqui de uma outra edição que eu acho que vocês conseguem comprar na estante virtual. Essa aqui acho que nem na estante virtual está conseguindo. Mas ele tem um post, talvez no Kindle, viu? Não sei. Mas ele tem um pós-fácil aqui da Marguerite e ela falando que a intenção dela, eu li, depois li o livro todo, depois eu fui ler o pós-fácil. Mas eu já tinha percebido isso, tinha até anotado aqui no livro, em algum lugar, que eu já tinha percebido isso. Ela some na história e ela falou que a intenção dela era realmente essa, ninguém vê a autora aqui. Todo mundo só vê mesmo a mente, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir do Adriano. E ela consegue isso aqui de forma magistral. Fiquei apaixonada por essa autora. Esse ano eu não consegui ler mais nada dela, mas eu já comprei 2 outros livros dela. Ano que vem, com certeza, vai ter mais resenha da Marguerite aqui, porque é uma autora que vale muito a pena ser lida, viu? Indico muito. Outro livro agora, a gente vai passar para um livro que é meio de ficção, né? Ficção não, de não ficção, mas que conta a história de uma forma muito interessante. Eu, gente, sou apaixonada, né? Por literatura, óbvio, por história, eu adoro, né, conhecer história, e eu gosto muito de um bom vinho, né? Então, esse livro aqui eu li há muitos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, gente. Vinho e Guerra, né? Os franceses, os nazistas e a batalha pelo maior tesouro da França, né? Eu comprei esse livro passeando na livraria. Eu morava em São Paulo na época, eu tinha esse hábito de, quando eu tinha folga do trabalho, passar o dia
garimpando livro, né, ouvindo música. E aí eu achei esse livro, ler, e gostei muito dessa leitura. Para quem gosta de história, para quem gosta de história da guerra, para quem gosta né, de saber as estratégias, as artimanhas, e para quem gosta de um bom vinho, esse livro aqui é muito legal. Eu vou ler aqui a aba para vocês entenderem um pouquinho como é que é a história, né? Em 1940, logo depois da ocupação da França pelos nazistas, o exército alemão iniciou uma campanha para pilhar um dos símbolos franceses mais tradicionais e prestigiados, seu vinho. A exemplo de outros membros da resistência, os vinicultores se mobilizaram para reagir aos ocupantes, mas a saga de suas proezas heróicas permaneceu grande parte desconhecida até agora. Numa narrativa de tirar o fôlego, Vinho e Guerra acompanha as incríveis aventuras de proeminentes famílias das 5 grandes regiões viníferas da França: Borgonha, Bordeaux, Champagne, Alsácia e Vale de Loire. Homens e mulheres, até crianças, arriscaram suas vidas por uma causa que significava não só proteger a economia da França, como preservar um dos seus prazeres mais autênticos. A contraofensiva francesa, como nos contam os jornalistas Dom e Petit Kastrup, exigiu a formação de uma eclética parceria envolvendo desde os proprietários do famoso restaurante parisiense La Tour d'Argent, que ergueu uma parede para ocupar suas 20 mil garrafas mais preciosas, até soldados anônimos que, fim da guerra, recuperaram o vinho roubado que ia diretamente para o bunker de Hitler. Então, gente, é um livro assim que você fica tenso lendo, né? Que você vê o que eles estão tentando fazer e você fala assim, eles vão ser pegos, eles não vai dar certo e não vão conseguir. E você vai aprendendo história, você vai aprendendo sobre vinho e você vai vendo, né, como a nação defende aquilo que ela acha mais precioso, né? Vinho é um dos símbolos franceses, né? Então acho que era muito mais do que pelo gosto, era por defender a honra de uma nação, de um país, a soberania de um país, né? Uma história que vale muito a pena, pretendo reler em breve. Aí agora a gente vai voltar para a ficção e dessa vez eu vou falar falar um pouco daqueles livros aquele gênero que eu gosto muito, né? Que é romance, né? Esse primeiro que eu vou falar não é um romance romântico. Eu recebi esse livro aqui quando eu assinava a Tag Inéditos, e foi um dos livros que eu mais gostei dos que eu recebi da Tag, né? Ele hoje está com outra encadernação, essa aqui é a encadernação da Tag. Eu vou deixar aqui para vocês o link, tá? Os 100 anos de Leni e Margot, Marianne Cronin. Também foi um livro de estreia dessa autora, não sei se ela já publicou mais alguma outra coisa, acho que tem 1 ano e meio, 2 anos que eu recebi esse livro. E eu gostei muito dessa história. É uma história também que é uma história triste, né? O que é o enredo aqui da história? Obviamente a história vai girar em torno de Leni e Margot, né? É uma história de uma amizade, né? Uma amizade inesperada, uma amizade que ninguém acha que vai acontecer, entre uma senhora de 83 anos e um adolescente de 17, né? E aí a gente vai conhecer ao longo disso aqui, a gente vai vivenciar a amizade dessas duas, desde o momento que ela surge, né, até os últimos acontecimentos do livro. Mas o que tem mais bonito aqui é como é que, né, no meio de uma situação adversa, né, como é que ainda pode existir tanta coisa bonita, bonito, né, um sentimento bonito pode brotar, que foi o amor de uma pela outra, né, dessa amizade tão bonita que surgiu. A Leni, gente, é sueca, é a menina de 17 anos, e a Margot, né, de 83, ela é escocesa, e elas se conhecem numa ala de pacientes terminais de um hospital. Se eu não me engano, é na Inglaterra que elas estão agora, né? Bom, se elas se encontram na ala de pacientes terminais é porque as duas estão internadas lá e as duas são pacientes terminais. E lá eles têm essas aulas de arte, né, como uma forma de terapia para esses pacientes, né, para distrair, para não deixar eles entrarem em depressão. E elas se conhecem nessa aula de arte. A Margot é aquela pessoa para cima,
né, que está sempre pensando o melhor das situações. E a Leni já é aquela adolescente tímida, com já alguns traumas de família, muito na dela. Mas aí elas se conhecem nessa aula, né? E aí a Margot, né, elas já se afinam assim de cara, parece assim, os opostos se atraem. E aí a Margot propõe um projeto, né, para Leni. E que projeto é esse? A Margot é uma artista, né? Então ela propõe para Leni o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto aqui. A gente vai fazer 100 quadros para uma exposição. Um para cada ano de nossas vidas. A Margot com 83, a Leni com 17. Então a gente vai pegar, desenhar, produzir obras, né, quadros, que representem aquele algum momento importante daquele ano na nossa vida. Meu primeiro ano de vida, o que seria? Meu segundo ano de vida, meu terceiro. E aí elas vão contar a história da vida delas através desses quadros, né? E é isso que acontece aqui. Conforme elas vão pintando esses quadros aqui, você vai conhecendo a vida de cada uma, vai vencendo os dramas de cada uma, os amores de cada uma, as fraquezas, as tristezas, as alegrias, os dramas familiares, né? E enquanto isso, né, a doença terminal está fazendo seu efeito. Mas é uma história muito linda, gente. É uma história muito linda. É uma história, assim, que apesar do tema ser um tema, assim, né, triste, não é uma história que você fica pesado, porque a autora consegue. Aqui, na verdade, você não vê né, focada na morte. Na verdade, esse livro é uma exaltação à vida, né? É isso que eu percebi aqui, uma celebração de vida, que é esse livro, né? E a história foi muito bem contada, de uma forma muito delicada, de uma forma muito tocante. Não tem como ler esse livro e não ficar emocionado. Então, para quem gosta de um romance com uma história de vida muito bacana, Os 100 Anos de Lili e Margot é uma excelente dica, tá? Vai ficar o link aí embaixo, lembrando sempre, tá bom? E agora eu vou falar de romances românticos, que é uma das coisas que eu mais gosto, né? Mas o que eu vou falar aqui é uma história que pra mim foi uma história bem diferente, que eu achei também por acaso. Eu li no Kindle Unlimited, o primeiro livro, e acabei comprando porque eu gostei tanto, falei assim, não, eu quero ter essa história. E comprei o segundo livro, na verdade é uma duologia. E é essa duologia aqui, ó. A Fúria Aurora e a Rosa e a Adaga, da René Audier, gente. Eu não sei falar sobre o nome, mas René Audier. Então, é uma duologia. Vocês estão vendo aqui já pela capa, vocês devem perceber. Ele foi um livro que foi inspirado, né, nas 1001 Noites. Mas, Patrícia, 1001 Noites, que história batida. Gente, mas eu tô falando, a história é muito diferente. Né, vai girar em torno de um romance, o romance da Sherazade, sim, com o Califa, né? Qual é o nome dele mesmo? Khalid, né? Só que aqui, assim, esse Califa aqui, ele vai ter 18 anos também, que nem a Sherazade. Os dois são novinhos. A história começa da mesma forma que a gente conhece, né? Tá lá o Califa matando todas as suas noivas na noite de núpcias, né? Depois da noite de núpcias. E a Sherazade aqui, ela é filha de um cara grande dentro de uma das tribos, né? De um homem importante de dentro de uma das tribos lá, árabes. E tá havendo essa situação nessa cidade de Kerazan. Kerazan, Patrícia? Deixa eu olhar aqui. Karazan. Né? Então, esse califa aqui de Karazan. E aí, o que acontece? O rei, ele acaba matando Shiva, que é uma das melhores amigas da Sherazade. E a Sherazade resolve que ela vai ter vingança, né? E aí, é aquilo que você já conhece, ela se propõe, né? Ela se oferece para se casar com o rei e vai haver as histórias. Só que acontece, ela se apaixona pelo califa, pelo Khalid, né? E o Khalid também se apaixona por ela. E daí a história vai continuar, né? Ela não vai parar nas 1001 Noites, né? Ela vai continuar porque vai ter todo um desenvolvimento, né?
E aí a autora aqui vai desenvolver muito mais a história da Sherazade, porque aqui ela vai ser filha de uma das tribos importantes, ela tem um amor de infância que também é um líder político ali, né, dentro da sociedade deles, um líder de uma tribo que está querendo tomar o poder, e esse menino é apaixonado por ela desde a infância, e ele não vai deixar barato ela ficar com o califa, ele vai querer resgatar ela porque ela estava prometida para ele desde a infância, e vai ter toda, né, uma situação política aí se desenvolvendo atrás disso, mas além do relacionamento da Sherazade com o Khalid, né, que também é uma coisa nova para eles, né, confiar um no outro depois, né, de tudo. E bom, é uma história muito bonitinha, gente. Para quem gosta de romance romântico, é uma historinha diferente, essa duologia. Passa fácil as páginas e é muito gostosa de ler. Eu não vejo nem mesmo nas booktubers que falam de romance falando muito sobre essa duologia, que eu gosto muito, gostei muito. E agora então, gente, a gente vai falar sobre os livros de não ficção. Um livro aqui que eu quero mostrar para vocês, comprei também na livraria, né, descobrindo assim, garimpando. Eu achei a temática dele muito interessante, que é esse aqui, O Incerto Lugar do Desejo, que é um livro de um documentário feito por Paula Trabulsi, né? Então aqui, ó. Primeiro de tudo, é uma produção muito bonitinha. Vocês vão ver aqui na capa, quem tá aqui na capa é a Maria Fernanda Cândido, né? Atriz e modelo. Para acompanhar o livro, eles fizeram um ensaio fotográfico com ela em Paris, tá? Então a produção do livro tá a coisinha mais linda do mundo. E esse ensaio fotográfico ficou tudo a ver com o tema que o livro desenvolve. Então o que esse livro vai trazer? Esse livro vai falar sobre o desejo, né? Sobre o sentimento de desejo. E vai ter várias pessoas aqui falando sobre o assunto, né? Várias personalidades. Aí eu vou falar aqui para vocês as personalidades que estão, né, debatendo esse assunto aqui. Clóvis de Barros Filho, José Miguel Wisnik, Constança Pascolato, Marilu Bier, Cissa Azevedo, Luiz Felipe Pondé, Lúcia Rosenberg, Juliana Pacheco, Alexandre Comino, André Trindade, Nina Pandolfo, Peter Paul Pelbart. Então, assim, essas pessoas vão estar falando o que é o desejo para ela. Ele não vai estar falando só de desejo, ele vai falando do desejo e todas as circunstâncias que, né, ele trabalha, que ele envolve. E aí, gente, não vai ser só o depoimento dessas pessoas sobre isso, né? Isso aqui foi baseado numa pesquisa que essa Paula Trabulsi fez, junto com a outra pessoa que eu não lembro o nome, que daí virou um documentário, né? Um filme documentário, e aí resolveram fazer o livrinho falando sobre isso. E ele é muito bem desenvolvido, né? Ele traz umas coisas muito interessantes, umas reflexões muito interessantes sobre o que é o desejo, como é que ele atua internamente, como é que ele se expõe, né? Como é que ele vem para fora. E além do depoimento dessas pessoas aqui, né, sobre esse assunto, ela vai falar também do desejo, do que desde a Grécia antiga, né, desde Roma, e vai passar, né, pela filosofia, né, vai falar de Aristóteles, vai falar de Platão, vai passar pelos grandes filósofos da antiguidade, vai passar por Nietzsche, vai passar por Schopenhauer, vai, né, cada uma dessas pessoas, dessas grandes mentes, o que elas falavam sobre esse assunto. Eu vou ler só um trechinho para você aqui, que eu achei muito interessante, para vocês sentirem, ter um gostinho de o que fala esse livro aqui. Né? Isso aqui é o Luiz Felipe Pondé, o que ele fala, né? Filósofo. O desejo é desorganizador. É uma força incontrolável que está sempre tentando manter a si mesma. Durante grande parte da sua existência, a filosofia teve medo do desejo. A filosofia surge com medo do desejo e buscando um ordenamento da vida. Porque na religião grega e na tragédia grega, o desejo é visto como uma coisa que desordena a vida. Esse medo do desejo permanece um pouco até hoje. Então, acho que nossa relação com o desejo no mundo contemporâneo é uma relação de medo, não de reverência. E aí cada um vai dar sua opinião, você vai descobrindo pontos de vista interessantíssimos, você vai se identificando com alguns, discordando de outros,
mas é um livrinho assim super gostoso que você lê de uma sentada, né, comendo um bolo, tomando chá, uma taça de vinho, que dá uma discussão gostosa depois, se você quiser juntar um grupo de amigos para falar sobre esse livro. Livrinho desconhecido, mas que vale muito a pena a leitura, viu? Outro livro também, né, de não ficção, que também foi uma das minhas melhores leituras, acho que do ano passado. Eu já sugeri. Gente, desses livros aqui, a maioria deles, acho que todos eles aqui, acho que todos eles aqui que eu falei até agora, eu fiz uma resenhazinha escrita no perfil do Because I Read no Instagram, tá? Eu acho que nenhum desses aqui tem resenha ainda aqui no... Deixa eu ver, não, nenhum desses aqui tem resenha aqui no nosso canal do YouTube. Quem sabe eu fazendo a releitura eu trago uma resenha mais específica de cada um, mas todos eles têm uma resenhazinha falando mais sobre eles lá no nosso perfil, nas postagens lá do perfil do Instagram, com certeza, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? E esse aqui é o Ecos do Mundo, de Eça de Queiroz. Esse aqui foi meu primeiro contato com Eça de Queiroz e foi uma leitura muito surpreendente, muito gostosa também. O que a gente vai ter aqui? É um livro de não ficção, né, como eu já falei. A gente vai ter uma coleção de ensaios, de matérias, né, que o Eça de Queiroz fez na segunda metade, né, abrangendo a segunda metade do século XIX, e vai falar, gente, sobre tudo. Essas postagens foram feitas em jornais, em periódicos, em revistas, né, tanto na Europa quanto no Brasil, e ela vai falar de tudo. A gente vai ter assunto que envolve política, economia, situação geopolítica, fofocas, né, da sociedade, intrigas, né, e ele está dividido, como ele é um livro que fala sobre, né, assuntos que aconteceram em todo o mundo. Para quem não sabe, gente, Eça de Queiroz foi, né, um jornalista, escritor, ele foi diplomata, né, e aí era uma pessoa que, além de ter tido uma excelente educação, né, ele foi uma pessoa que viajou o mundo inteiro, né, vamos dizer assim, morou em vários lugares no mundo, e ele convivia e ele tinha contato com as pessoas, né, que tomavam as decisões no mundo, né? Além de ter contato com todo o meio jornalístico, porque ele era um jornalista, ele tinha contato com pessoas que estavam no poder. Ele era um diplomata, né? Então, presidentes, reis, imperadores, ministros. Então, ele vivia nessas rodas sociais onde as coisas acontecem, onde as notícias surgem, né? Então, ele tinha uma visão de mundo muito interessante. E eu descobri aqui que Eça de Queiroz era uma pessoa que, com uma caneta, uma pena na mão, não sei, na época, ele podia fazer muita coisa, gente. Ele tem, assim, o livro narrado de uma forma, é um português mais, né, clássico, mais erudito, mas é totalmente compreensível. Mas quem gosta, né, de ver língua portuguesa sendo bem trabalhada, usada como uma ferramenta muito... Ai, gente, com licença aqui que meu pé tá dormente. Então, a língua portuguesa sendo bem utilizada, vai adorar essa leitura, né? E o que eu gostei aqui, gente, é porque ele escreve de uma forma muito interessante. Existem fofocas que ele faz, né, da sociedade, mas existem também críticas sociais a coisas que estão acontecendo. Só que ele é aquela pessoa que ele não é aquele crítico que ele é, né, ele enfia o dedo na cara e acusa, não. Ele é sarcástico, ele traz aquela crítica bem trabalhada, né, que a pessoa inteligente vai ver o que ele está querendo falar. Eu ri muito lendo esse livro em alguns trechos, sabe? E alguns outros trechos você vê que ele está realmente indignado com o que está acontecendo, mas ele sabe falar isso de uma forma que ele não põe o dedo na cara de ninguém, mas ele passa a mensagem dele, sabe? E ele está dividido em algumas partes aqui, né? Aqui, olha, Brasil, Inglaterra, França e o mundo. Nessa parte do mundo, a gente vai ter matérias falando sobre a Índia, Alemanha, Rússia e Turquia, Grécia, Itália, Espanha, Irlanda, Egito, China, Japão, Tailândia, Estados Unidos. Então, vai ter assuntos sobre todo mundo, né? Então, várias coisas me interessaram aqui. Além de eu ter aprendido o que gosto de história, né? Você aprende muito sobre história
né, do século XIX, lendo esse livro, momentos, né, pré-guerras mundiais, né? A linguagem dele é maravilhosa, você fica encantado com a forma que ele apresenta essas matérias, né? A produção textual dele é maravilhosa. Mas uma das coisas que realmente me interessaram é porque aqui nesse livro você tem a visão de uma pessoa com conhecimento, uma pessoa esclarecida, e ela dando o ponto de vista dela sobre assuntos importantes, fatos históricos importantes, e você vivencia junto com toda aquela incerteza dele, sabe? Gente, olhem para o que está acontecendo, aconteceu isso aqui, pode gerar aquilo lá, porque ele não só fazia matéria, mas ele também entrava com a opinião dele, sabe? Mas uma opinião esclarecida, de alguém que conhece todos os lados da situação para poder dar a sua opinião, sabe? Você via o medo dele, parecia que ele já estava prevendo que o início do século seguinte ia ser um século muito difícil, né? E você já vê essa incerteza, esse medo dentro das histórias que ele traz aqui, sabe? É muito interessante observar, e algumas coisas que ele trabalha aqui, porque ele traz os fatos, na maioria das vezes ele traz a opinião dele, e ele tira algumas conclusões que você vê, gente, aconteceu exatamente do jeito que ele temia, sabe? E é uma leitura maravilhosa, viu, gente? Eu aconselho muito. Foi o primeiro contato com essa de Queiroz, e foi uma porta de entrada maravilhosa. Muito feliz de ter escolhido esse livro. Vou reler também em algum momento. Vale muito a leitura. Outro livro, né, de não ficção. Esse aqui eu ainda não acabei de ler, mas eu estou gostando bastante. Nos Ombros dos Gigantes, de Umberto Eco. Esse livro aqui, gente, ele vai trazer pra gente... eu vou ler aqui pra vocês, tá? Primeira coisa, antes de tudo... Bom, deixa eu ler aqui pra vocês do que se fala no livro. São ensaios, tá? São ensaios. Umberto Eco, pra quem não tá lembrando, né? Um dos livros mais famosos dele é O Nome da Rosa. E acho que todo mundo já ouviu falar, né? E vamos ler aqui. Nos Ombros dos Gigantes representa um evento festivo para os leitores de Umberto Eco. Ao longo de 15 anos, longe das cátedras universitárias, dos congressos acadêmicos e das cerimônias honorárias, Eco escreveu esses textos para entreter os espectadores, sempre em grande número, de La Milanesiana, festival criado e dirigido por Elisabetta Sgarbi, um laboratório de excelência que entrelaça artes e saberes diversos, reunindo grandes nomes da cena internacional nos vários campos da cultura, como literatura, música, cinema, ciência, arte, filosofia e teatro. Os textos dessa coletânea, em sua maioria, partem do tema escolhido pelo festival, para em seguida percorrer um repertório que bebe tanto na filosofia, quanto na literatura, na estética, na ética e nas mídias. Em suma, a quintessência do universo de Umberto Eco, narrado com uma linguagem afável, entremeada de ironia, às vezes jocosa e afiada quando necessário. As raízes da nossa civilização, os cânones mutáveis da beleza, o falso que se torna verdadeiro e modifica o curso da história, a obsessão pela conspiração, os heróis emblemáticos da grande narrativa, as formas de arte, aforismos e paródias são alguns dos destaques desse livro, enriquecido ainda pelas imagens que o autor costumava projetar no decorrer da sua fala. Então é isso, gente. É um livro de ensaios que vai falar um pouco de tudo. Eu estou aqui mais ou menos no meio dele. Ele vai falar um pouco de tudo. É um livro todo trabalhado. E aí, gente, eu vou deixar aqui um parênteses, né? Normalmente, eu não gosto muito dos trabalhos, das publicações da Editora Record. Eu acho que elas ficam muito em dever, assim, em relação à encadernação, à diagramação. As folhas, às vezes, elas vêm meio borradinhas. Às vezes, sim, tem livros muito bons, que eu gosto muito, mas eu, às vezes, não acho que são livros caprichados. Mas a Editora Record, quando ela quer, ela faz o livro que é um capricho só, né? Olha essa capa, gente, não sei se está dando para ver, que capa maravilhosa. E aí você tira essa capa maravilhosa, você tem um livro ainda, olha, de capa dura, gente, todo trabalhado. Aqui, ó. Olha a lombada dele, gente, que coisa mais linda. Então, a Record, quando quer, ela sabe fazer, assim, uma coisa de primeiro mundo, sabe? De edição
que vale muito. E as páginas são brancas? São, mas acho que as páginas tem que ser branca, porque a gente tem aqui muita ilustração e não tem como trabalhar essas ilustrações em páginas amareladas. Esse primeiro ensaio dele, que é o que dá nome ao livro, Nos Ombros dos Gigantes, nossa, esse primeiro ensaio aqui me deixou de boca aberta, sabe? Falei, gente, é mesmo, sabe? Assim, parece que abriu a mente do leitor para determinadas pontos de vista, de determinadas filosofias. Minha única questão aqui é que ele vai usar, ele está falando com o público, como foi feito para esses festivais de arte, de ciência, de escultura, ele está falando com um público bem específico, né? E são pessoas que normalmente são esclarecidas, têm conhecimento cultural, histórico, filosófico. Então, às vezes, ele vai usar muitas referências, assim, a filósofos, a artistas, né? E muita gente aqui eu não conheço, né? Então, eu estou lendo esse livro, por isso que eu estou lendo devagar também, porque eu estou lendo com o Google do lado, né? Com meus livros do lado, para fazer pesquisa. Quando ele faz alguma referência a alguém que eu acho importante para entender o texto que ele está aqui, do assunto que ele está falando, eu vou pesquisar sobre aquela pessoa para entender. Então, é um livro para você curtir, assim, com paciência, com calma. Mas até agora tem sido uma leitura muito interessante e eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, até eu achar ele numa promoção da Amazon aí da vida, né, gente? Então, Umberto Eco, Nos Ombros dos Gigantes, é a minha sugestão. E para fechar aqui, gente, um HQ, sabe? Um HQ, a gente vai falar aqui agora sobre Beowulf. Eu não sei quem conhece a história de Beowulf. Beowulf é um poema épico, né? Baseado num herói escandinavo. A história de Beowulf foi uma das primeiras, vem lá do século X, se eu não me engano. É considerado um dos primeiros textos, foi produzido em inglês antigo e foi considerado um dos primeiros textos, né? Um tesouro da literatura de língua inglesa, né? Eu fiz alguns períodos de faculdade, infelizmente precisei trancar, né? Foi até o meio da faculdade de inglês aí, de letras em inglês. E uma das primeiras coisas que a gente estuda na faculdade de letras é a história de Beowulf, né? Que é um poema épico. E aí quando a Pipoca Nanquim lançou esse HQ, eu fiquei doida, né? Fiquei doida e já comprei logo. É uma história clássica, tá? De um herói escandinavo. E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter, no primeiro momento, Beowulf lutando contra um poema épico, aquele herói, né, gente? Aquele herói maravilhoso, quase sobre-humano, né? Vencendo batalhas, assim, né? Absurdas, sim, né? Então, no primeiro momento, ele vai estar lutando contra um monstro, né? O Grendel, né? Que rouba um tesouro lá. Ele vai recuperar esse tesouro e ele vai vencer o Grendel. Num segundo momento, a mãe do Grendel vai vir e vai também, né, querer se vingar pelo filho e também é vencida. E num terceiro momento, já vários anos depois, acho que 30 anos depois, a gente vai ter o Beowulf lutando contra um dragão e aí vamos ter o final da história, né? Esse livro aqui tem uma adaptação para filme que eu já vi. Inclusive, quem faz a mãe do monstro, do Grendel, né, que vem se vingar, é a Angelina Jolie, né? É uma produção bem bacaninha, tá até precisando rever esse filme. Mas essa HQ aqui, gente, tá um capricho só. E eu achei muito bacana, né? Porque foi uma forma de popularizar uma epopeia, né? Um clássico da literatura, de uma forma que prende o interesse, mesmo daquelas pessoas que não são muito, né? Assim, focadas em ler sobre poemas épicos, epopeias. E tá um capricho só, gente. Essa edição aqui tá maravilhosa. Eu vou deixar o link aí pra vocês. Então é isso, gente. Essas aqui são as minhas sugestões. Com certeza tem mais coisas ali nas estantes que eu não vi. Eu posso até depois fazer um outro vídeo desse, se vocês gostaram. Se vocês querem sugerir vídeos também, assim, que eu traga sugestões de leitura sobre algum tema específico, coloca aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se vocês já leram também algum desses, se vocês gostaram ou não, vamos trocar uma ideia, gente. Vamos aqui participar, vamos aqui trocar
O objetivo do canal é esse, a gente dividir nossas leituras, né? Então eu queria muito que vocês participassem também. Muito bom conversar com vocês. Assim que der, a gente vai estar aí aqui de volta trazendo uma resenha. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para acompanhar nosso conteúdo. Grande abraço, até a próxima.